Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E o tema de hoje é o inédito e provável, ou pelo menos possível, êxito do Nordeste em, pela primeira vez na história desse país, conseguir eleger um presidente da República. Sim, é o que você está ouvindo. Existe, segundo muitos analistas e muitos estudos que eu vou citar, a possibilidade, todos eles confluem, todos esses estudos e análises confluem para a possibilidade de o Nordeste ser o fiel da balança na eleição de 2022, eleição presidencial de 2022. Como é que o Nordeste pode desenvolver esse papel? Eu vou explicar isso, mas antes de explicar isso, eu vou explicar a você uma questão. As pesquisas como fiadoras do caminho que as coisas estão tomando foi abalado, de certa forma, por um desconhecimento de grande parte da população, independentemente da ideologia, independentemente do viés político, há um desconhecimento da população brasileira, inclusive da classe política, sobre a natureza das pesquisas de intenção de voto e da ciência estatística. Vejam que a ciência estatística não é uma bola de cristal, não deve ser usada como bola de cristal para prever o futuro, e sim para prever tendências. Agora, há um fenômeno, um complicador adicional nos últimos anos, não é só neste ano, isso já remonta desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, quando ele surpreendeu a todos vencendo a eleição. E depois isso se repetiu no Chile agora na questão do plebiscito sobre a nova Constituição, isso ocorreu no Brasil em 2018 e ocorreu agora no primeiro turno em 2022, o que é a imprevisibilidade do eleitor de direita. O eleitor de direita está muito antenado e muito sintonizado, muito provavelmente mais sintonizado do que a esquerda. E sem falar no fato de que o eleitor de direita no Brasil, nos Estados Unidos, em toda parte, é um eleitor que tem maior poder aquisitivo, então está menos suscetível às intempéries, por assim dizer, que podem se abater sobre o eleitor de esquerda, que em boa parte, claro que há muita intelectualidade na esquerda, mas há também uma massa de trabalhadores de muitos desvalidos. Note-se que no Brasil a pobreza tem cor, e no Brasil a maioria dos pretos, a maioria esmagadora da população preta, vota no Lula, mas é a população que vive nas piores condições, nos piores locais, nos locais mais distantes, tem todas as dificuldades, e isso então faz com que o eleitor de direita ele seja um eleitorado mais confiável do ponto de vista da realização do seu voto. Então, esse estudo que mostra que o eleitor, foi publicado hoje pelo jornal Globo, que mostra que o eleitor de direita, ele é mais imprevisível porque ele está mais atento ao cenário e faz correções de rota, por ter mais facilidade para isso, né, devido à questão financeira, basicamente financeira. Também há a questão de que nesse movimento
de atenção, de sintonia com o quadro político, o eleitor de direita ele fez uma correção de rota que você já leu no blog da Cidadania e ouviu no mesmo dia aqui, no primeiro dia útil, não é? No dia 3 de outubro, o blog da Cidadania publicou um artigo dizendo que as pesquisas não estavam erradas. Publicamos também um vídeo aqui dizendo que as pesquisas não estavam erradas porque o eleitor de direita ele tratou de antecipar o voto útil, o eleitor que era um bolsonarista arrependido, que estava votando em Ciro Gomes, mas tem a origem, tem o viés bolsonarista, ele decidiu abandonar o Ciro Gomes já no primeiro turno para votar no Bolsonaro, para tentar evitar a vitória de Lula no primeiro turno. Então, e dar maior consistência a Bolsonaro, a votação de Bolsonaro. E isso está explicado em um estudo publicado pelo jornal O Globo, que agora corrobora tudo aquilo que você viu no dia 3 aqui no blog da Cidadania, ou você leu o artigo que foi escrito, as pesquisas não erraram, não é? Foi o artigo que eu escrevi, e foi publicado aqui em forma de vídeo aqui no blog da Cidadania, no canal do blog da Cidadania, e agora realmente parece que se confirmou, foi detectado exatamente isso, que o eleitor do Ciro Gomes, que tinha o Bolsonaro como segunda opção, optou por antecipar esse voto para o Bolsonaro no primeiro turno. Mas o X da questão, por que é que eu estou dizendo que o Nordeste pode eleger o primeiro presidente da República, ou seja, o Lula? Pelo seguinte, o colunista José Roberto Toledo, do UOL, não é? o articulista, o analista político do UOL, assim como outros, eles viram com grande surpresa não é o termo, com grande expectativa, o fato de que a pesquisa Datafolha mostrou que o Lula empatou com o Bolsonaro em São Paulo. E empatou com o Bolsonaro em São Paulo num momento vital, porque com o empate em São Paulo, o Nordeste fica anulado. Lula e Bolsonaro estão praticamente empatados aqui no Sudeste, com uma vantagem muito pequena agora para o Bolsonaro, e se isso acontecer, se Lula e Bolsonaro equilibrarem o Sudeste, os votos do Sul e do Centro-Oeste, onde o Bolsonaro tem uma situação melhor, não serão suficientes para enfrentar um Nordeste que está se lularizando em grande velocidade. Na verdade, o Bolsonaro ele está atacando o Nordeste com tudo, porque é o único lugar onde ele pode pensar em tentar conseguir votos contra o Lula, porque o Nordeste teve mais abstenção, o Nordeste teve mais indecisos. Então, o que acontece, porém, é que o Lula e a campanha dele, além de estarem atacando o Sudeste, não descuidaram do Nordeste. Então, se o Lula conseguir ampliar a votação dele no Nordeste, realmente não vai ter para ninguém, porque Sudeste vai ser anulado pelos esforços do Lula, porque o Lula precisa de muito pouco. Ele estava 10 pontos atrás do Bolsonaro aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, e ele conseguiu empatar tecnicamente com o Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país. Então agora está nas mãos do Nordeste o que vai acontecer no Brasil, na campanha eleitoral, a presidência da República, e eu digo que está em muito boas mãos. Eu acho que eu não preciso explicar para ninguém, inclusive o Bolsonaro e os seus apoiadores cometeram um erro
mortal na largada do primeiro turno a insultarem os nordestinos. Houve uma onda de insultos a nordestinos, vídeos gravados mostrando o desprezo do bolsonarismo pelo povo nordestino e o Bolsonaro chamando a todos de analfabetos, dizendo que o Lula ganhou no Nordeste porque tem muito analfabeto no Nordeste. E tem muito professor universitário, tem muito catedrático, tem muito médico, advogado, engenheiro, tem muito empresário, tem muita gente importante e esclarecida no Nordeste que vota Lula e que não gostou nem um pouco, e aqueles que são mais humildes tampouco gostaram de ser chamados de analfabetos. Então nós temos aí essa situação no Nordeste que vai fazer basicamente com que a eleição seja decidida se tudo continuar assim nessa região. Mas também há um outro fato na campanha eleitoral deste ano que vai ajudar o Lula nessa reta final da campanha. Todos esses fatores do Nordeste, do empate do Lula em São Paulo, complementam-se com uma análise que saiu no jornal Estado de São Paulo, dizendo que a transferência de votos para Lula ou Bolsonaro depende do engajamento dos novos aliados, ou seja, por exemplo, o Bolsonaro ele não teve apoio de nenhum candidato do primeiro turno, ou seja, a única que importava mesmo era Simone Tebet, porque o Bolsonaro ele ficou com os votos que cabia a ele entre os votos do Ciro Gomes. O Bolsonaro desidratou o Ciro Gomes no primeiro turno. Da Simone Tebet ele obteve muito pouco, porque devido à retórica de Ciro Gomes, o eleitor dele estava mais bolsonarizado. O Ciro Gomes, com a bolsonarização do seu discurso, ele atraiu bolsonaristas arrependidos que voltaram para o colo de Bolsonaro ao ver que o Ciro não tinha estatura para chegar ao segundo turno contra o Lula. Então o que acontece agora é que vai depender dos votos remanescentes de Ciro Gomes, aqueles 3% que ficaram, de potenciais eleitores do Lula. Aqueles 3% que o Ciro tem são compostos, aqueles 3%, de eleitores que votaram no Ciro no primeiro turno, mas tinham o Lula como segunda opção. Então esses eleitores, em parte, devem ir, talvez uns 2%, porque não são todos, não é? E no caso da Simone Tebet, não. A Simone Tebet, o Ciro fez um apoio envergonhado ao Lula, um apoio meia boca ao Lula, apesar que o PDT deu um apoio muito maior para o ex-presidente. Mas no caso da Simone Tebet, não só a cúpula do MDB, a começar do presidente do MDB, como a própria Simone Tebet está trabalhando muito fortemente na campanha do Lula. A aliança entre ele e Simone está cada vez mais alinhada. Mas no caso do Ciro Gomes, o coordenador do programa do PDT diz que quem foi com Ciro até o final deve migrar para Lula agora, porque os bolsonaristas que estavam com Ciro abandonaram o Ciro na reta final do primeiro turno. Então só ficaram os que poderão ter o Lula como segunda opção. Então esses são os fatores que fazem com que a possibilidade do Lula vencer essa eleição se mantenha como favorita, conforme dizem casas de aposta, agências de classificação de risco político, todos estão dizendo que o Lula tem uma vantagem clara. Além de tudo, todas as pesquisas do segundo turno estão dando Lula na frente de Bolsonaro. O IPEC, por exemplo,
deu 10 pontos entre os votos válidos, o Datafolha deu 6 pontos nos votos válidos, não é? Teve instituto que deu menos, teve instituto que deu mais, mas todos eles colocaram o Lula na frente. E também há um outro fato: a maior parte, o voto Luzema, o voto em Lula e Zema em Minas Gerais, aconteceu em 436 municípios contra o voto no Zema e no Bolsonaro. O voto no Zema e no Bolsonaro aconteceu em apenas 222 municípios contra 436 municípios que votaram em Lula e Zema. Ou seja, os votos desse eleitor dificilmente vão mudar no segundo turno, porque esse eleitor, apesar de o Zema estar apoiando o Bolsonaro, esse eleitor já divergiu do Zema no primeiro turno ao escolher o Bolsonaro, que o candidato do Zema não era o Lula. Então, com tudo isso, nós temos aí o cálculo dos petistas, que é o de que a vitória de Lula no segundo turno se torna mais crível a partir do fato de que o Bolsonaro não tem muito mais para onde correr. Onde ele pode mesmo buscar voto é no Nordeste. E o Nordeste para o Bolsonaro não é um lugar muito simpático, não é? Agora, tem uma pesquisa que mostra algo sobre o engajamento do eleitor bolsonarista e do eleitor lulista, que eu acho que precisa ser analisado, mas primeiro o que eu quero fazer aqui é passar para as notícias que mostram, que corroboram tudo aquilo que eu estou dizendo. Então, nós estamos falando aqui, eu vou ler rapidamente algumas coisas. Nós estamos falando aqui, por exemplo, da pesquisa do jornal Globo, que diz que estimar votos de eleitores da direita desafia pesquisas no Brasil e no exterior. O desempenho de bolsonaristas acima do apontado pelas sondagens é novo exemplo da dificuldade de institutos de retratarem a intenção de conservadores mais radicalizados. A discrepância ocorreu em pleitos recentes nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Chile, e no Brasil também. Mas tem uma outra coisa que explica a questão das pesquisas. A principal explicação dos institutos brasileiros e de cientistas políticos para a discrepância das pesquisas com o resultado das urnas, discrepância em termos, não é? Teve discrepância no caso do Bolsonaro, do Lula não teve. Mas por hora, a principal explicação dos institutos tem sido uma possível migração nas últimas 24 horas dos eleitores do Ciro para Bolsonaro, como você leu aqui no dia 3, você veja, hoje é dia 9 de outubro, quase uma semana atrás, você viu essa notícia, essa análise aqui no blog da Cidadania. E também aqui o José Roberto Toledo, ele diz: empate em São Paulo é muito bom para Lula e pode selar a vitória dele no primeiro turno. A colaboração dele para o UOL é a seguinte: a pesquisa da Datafolha divulgada com intenção de votos para a corrida presidencial no segundo turno das eleições mostrou um empate técnico entre Bolsonaro e Lula no estado de São Paulo. Enquanto o atual presidente aparece com 46 das intenções de voto, Lula tem 44, ou seja, 2 pontos de diferença, o que dá margem de erro, ou seja, o Lula pode ter 46 e o Bolsonaro pode ter 44. Então pode estar até invertido. O Lula poderia estar numericamente à frente, segundo essa pesquisa. No primeiro turno, vai destacar, Bolsonaro venceu em São Paulo com 47,7 contra 40,8. Então o Lula cresceu aqui em São Paulo o suficiente para empatar com o Bolsonaro. Porque eleição, principalmente em segundo turno, é o seguinte: se um ganha 2 pontos, o outro perde 4 pontos. Então, se um tem 46 e o outro tem 40, por exemplo, se ele subir
para 42, o outro cai para 44, não é? E aí fica na margem de erro a questão, não é? E aqui nós temos também a informação que na TV o Bolsonaro foca o Nordeste. E por que ele foca o Nordeste? Justamente porque é lá que ele pode conseguir os votos, como eu disse aqui. E os cientistas políticos dizem que a transferência de votos para Lula ou Bolsonaro vai depender do engajamento de novos aliados. Então, o Garcia, em São Paulo, vai ter que tentar conseguir passar os votos dele para o Bolsonaro, mas os votos que estão com... Quem votou no Garcia, em São Paulo, seguramente votou no Bolsonaro, senão teria votado no Haddad. Então, ele vai oferecer votos que ele já tem, que ele já deu. Não é? Seja como for, a aliança entre Lula e Simone Tebet está cada vez mais alinhada. Não é? Então a Simone Tebet já tirou foto, já deu declaração, escreveu carta, então está apoiando com força e vai trabalhar, já está trabalhando na campanha dele, conforme dizem esses analistas que dizem que depende do engajamento. E aqui o coordenador do PDT, ele diz que quem foi com o Ciro até o final vai migrar para o Lula, principalmente porque quem estava com o Ciro antes do primeiro turno acabou abandonando o Ciro e indo para o Bolsonaro. Então o que sobrou é lulista. E o voto Luzema será mais um obstáculo para Bolsonaro em Minas Gerais, porque quem elegeu esse sujeito aqui, o Zema, votou no Lula e não no Bolsonaro, que era o candidato que tinha mais sentido votar quem votou no Zema. Então a situação para ele está piorando. E o cálculo de petistas para apostar na vitória do segundo turno é basicamente, como eu disse, de que, vamos ler aqui, aliados de Lula avaliam que Jair Bolsonaro já alcançou seu teto no primeiro turno. Ponto. Agora, a questão é a seguinte, segundo o Datafolha, 28% dos eleitores fizeram campanha para o candidato a presidente no primeiro turno e 39% pretendem fazer no segundo turno. Porém, nós temos um problema aqui. Os bolsonaristas, os bolsonaristas, eles estão, em maioria, fazendo campanha mais do que os lulistas. Eu estou tentando achar aqui. Vamos lá. Na primeira eleição, 33% dos eleitores do atual chefe do executivo disseram ter feito campanha para ele, valor que é de 29% entre lulistas, não é? Então, no eleitorado de Simone Tebet teve outra coisa assim. Então, a gente precisa, nesta reta final, fazer mais campanha do que os bolsonaristas, senão vai ficar mais difícil. Então, minha amiga, meu amigo, eu digo para você que os ventos continuam soprando para o mesmo lado. Bolsonaro se aproximou, isso é inegável, porém, não há muito mais onde ele buscar votos. Ele vai precisar de votos, quantidade de votos, para ultrapassar a vantagem do Lula. Ele vai ter que buscar no Nordeste. E lá o jogo é mais embaixo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.